Olá pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital, novamente com o professor João Neto, advogado, especialista em Direito da Tecnologia da Informação, e agora com a pauta LGPD. João, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, Fernando. Espero que tenha sido bacana a nossa última conversa. Sempre. Estamos aqui à disposição novamente para poder conversar com você sobre os mais variados assuntos relacionados à tecnologia, Que não falta, né, João? Isso, verdade. Vamos lá, LGPD. Bem. Ele até riu, né? São 4 letras bastante significativas, digamos assim. Sim. E de um impacto muito grande nos últimos 3, 4 anos aqui no nosso país. 3, 4 anos. No nosso país, assim, porque a gente está falando de quando é que ela chegou, em 2018, 2019, 2020, mas que representa um debate aí histórico muito maior, né? A questão da proteção de dados pessoais, se a gente for falar, pelo menos a nível internacional, vai ter raízes mais profundas que foram amadurecendo com o surgimento das práticas justas de utilização de dados pessoais lá nos anos 70 nos Estados Unidos, depois dos princípios da OECD, surgimento da Convenção 108 na União Europeia, a Diretriz Europeia de 95 de tratamento de dados pessoais, a GDPR agora mais recentemente, e a gente chega nesse movimento aqui no Brasil do surgimento de uma lei que procura tentar balancear duas coisas importantes, né? Proteger os dados pessoais, porque a gente sabe o impacto que isso tem. Todo mundo aqui já falou alguma coisa. A palavra LGPD todo mundo já pronunciou, né? Mas todo mundo já falou alguma coisa perto do celular, ou já pesquisou alguma coisa em algum buscador e foi surpreendido. Né? A gente nem se surpreende mais, né? A gente é surpreendido agora com a velocidade, mas a gente é surpreendido com aquela informação que a gente estava buscando, aquela passagem, aquele vestido, aquele animal de estimação, qualquer coisa que você procure a título de publicidade. Ao mesmo tempo, a lei vem para proteger esses nossos direitos, essa invasão, às vezes, que ocorre, as possíveis discriminações, mas ela vem para balancear também o que a gente pode falar de utilização desses dados de uma forma produtiva, para que as empresas possam continuar utilizando os dados. Né? Enquanto muita gente olha para a lei como algo que veio para proibir, eu observo a LGPD como uma lei que vem para deixar mais claro o que é que as empresas podem fazer com dados pessoais sem correr riscos de serem acionadas judicialmente ou de sofrerem punições administrativas. Se antes, Karina, eu não sabia o que é que eu podia fazer, se eu tinha que pedir consentimento ou não, se eu tinha uma base legal ou não, hoje a lei, ela pelo menos estabelece algumas regras que tornam isso um pouco mais claras. É perfeito? Não é. Tem como melhorar? Sempre tem. Dentro dessa perspectiva aí da lei, eu acho que algumas coisas são bastante interessantes, bastante inovadoras, certo? E aí, dentro da nossa conversa sobre o perito, eu acho que, por exemplo, uma das grandes possibilidades que você pode ter de atuação conjunta do perito com os times de proteção de dados pessoais e de privacidade, na minha concepção, envolvem 2 pontos específicos trazidos pela lei. O primeiro ponto que eu acho que pode acontecer, e é o mais óbvio, é você falar da atuação de um perito no caso de um incidente envolvendo dados pessoais, né? De um data breach, de um vazamento de dados. Não importa qual foi o tipo, para mim não vou entrar aqui em detalhes se foi algo que abalou a confidencialidade, integridade, disponibilidade, se foi um ransomware, se foi um vazamento, se foi um acesso indevido. Mas dentro desse cenário de resposta a incidentes, que tem um prazo muito exíguo, fixado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, entender o que aconteceu é muito importante. O papel do perito pode ser bastante significativo aí, apoiando o time de resposta a incidentes da empresa. Eu acho que esse é um ponto-chave, né, da participação dos peritos na área de tecnologia. Outro elemento que eu acho que ainda é pouco explorado, mas que pode sim ter uma boa contribuição, é quando a gente fala dos RIPDs, né, em português, dos DPIAs, tecnologia europeia,
que é quando da elaboração dos relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Perfeita colocação. Então, toda empresa que trata, todo controlador, digamos assim, que trata dados pessoais, que, por exemplo, possam gerar um risco significativo aos direitos e liberdades do titular, ele tem que fazer uma avaliação de risco. A avaliação de risco é essa que pode ser muito enriquecida com a atuação de um perito, né, que jogue luz ou esclareça melhor quais são os riscos associados àquele tipo de tratamento ou a forma como o tratamento de dados pessoais está sendo realizado. Então, dentro desse cenário, eu vejo já essas duas aproximações aí que são bastante pertinentes. Apoiar na resposta a incidentes, fazer aí uma casadinha, um apoio na elaboração dos relatórios de impacto, que são obrigatórios em alguns cenários. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, Karina, e que pouca gente explora, e na verdade eu até tomei nota aqui, né, durante a nossa conversa, porque vou verificar como é que a gente pode colocar isso em prática nas ações que a gente desenvolve aqui na região onde eu atuo, mas propriamente como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, é o apoio dos peritos nas atividades de auditagem e de avaliação. Então, João, que viagem é essa? Deixa eu tentar explicar aqui. Dentro da área de proteção de dados pessoais, a LGPD, ela cria a figura do chamado controlador e do operador. Controlador é aquele que decide como os dados pessoais vão ser tratados, e o operador é aquele que vai realizar essa atividade em nome do controlador. Tipo, para tornar mais prático, a Karina tem uma grande empresa na área de segurança da informação ou na área de perícias. Ela decide quais são os dados dos seus colaboradores, dos seus empregados que vão ser utilizados, mas ela terceiriza ou ela delega a administração dessas atividades para uma empresa de contabilidade. A empresa da Karina é controladora, quem realiza as atividades, o contador lá é o operador. Ou então, Karina, você usa um CRM. Você usa uma ferramenta de gestão de clientes. Você é controladora, a empresa que presta o serviço de CRM, ela vai ser o operador. Onde é que eu estou querendo chegar? A responsabilidade principal é do controlador. Ele deve fazer o que a gente chama de uma avaliação desse fornecedor, desse operador que está trabalhando para ele lá. Verificar se esse cara tem políticas de segurança adequadas, se ele trata os dados pessoais de acordo com o que está sendo estabelecido entre as partes. Muito bem colocado. Dados pessoais, CRM é uma coisa... Uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em qualquer empresa é como é que eu avalio esse meu fornecedor. Porque se acontecer alguma coisa errada lá na ponta, eu, controlador, eu, empresa principal, no nosso exemplo, eu, Karina, é que vou ser responsável pela punição administrativa e também por alguma ação judicial. Então, eu tenho o dever de fiscalizar esse cara. Aí é onde entra o perito, né? Eu posso ter um time de peritos, ou eu posso contratar um perito para fazer as auditagens. Cara, vai lá, vamos auditar ele para saber se ele está realizando a atividade de acordo com o que foi contratado. Ou então faça o seguinte, vai avaliar lá se ele está fazendo o que ele me disse mesmo. Se no dia a dia da operação a política de privacidade dele, a política de segurança está sendo cumprida. Exatamente. Ele me disse que faz assim. Então, dentro desses novos cenários trazidos pela lei, eu visualizo aí por baixo, né, assim, nessa nossa conversa, sim, esses três grandes espaços aí de oportunidades. De novo, são três grandes frentes, né? São três grandes frentes que eu entendo que o perito pode atuar numa empresa, que é como auditor, né? Como um educador, né? Pode ser na parte de RH, e como um técnico perito no imediato ali do ilícito, né? Ocorrência, e também no relatório, porque a pessoa que está fazendo, que vai entender o que aconteceu, ela tem que fazer o relatório. Tem que estar em compliance, né? Então, assim, o perito de informática, que é o chamado técnico, né? Que o perito é um cara expert naquele tipo de dado informático ou de tecnologia, né? Então, eu sempre falo, o perito ele não pode falar, eu sou perito, simplesmente, eu sou
perito em mobile, eu sou perito em pentest, eu sou perito disso, porque não dá, se eu falar eu sou perito, então eu sei tudo de computação, é impossível. É impossível. Né? Eu sei tudo de OSINT, de UMIT, impossível, de inteligências abertas, fechadas, é impossível. A empresa tem que ter, assim, até não dá para ter só para isso, esperar uma ocorrência, então terceirize, mas tenha essa pessoa à sua disposição e para fazer rápido, né? Acho que esse ponto é muito relevante, né? Foi o que eu até tomei nota aqui. Acredito que é sempre importante para empresas que, do ponto de vista, vamos colocar aqui dentro do recorte da nossa conversa, né, que realizam atividades com dados pessoais, terem lá, como eu converso de novo com o nosso amigo Jorge, o cartãozinho ou o WhatsApp direto de um perito que Sim. possa ser acionado de forma rápida no momento em que eu tenha ou um incidente, ou que eu precise fazer uma avaliação de risco, ou como eu disse para você, como quando eu preciso avaliar um fornecedor, uma auditagem, checar se aquele cara está realmente cumprindo lá com o que nós estabelecemos, seja no contrato, seja no acordo de tratamento de dados pessoais, que é um documento que normalmente é utilizado nesse contexto também. Sim. Eu não entendo tanto da tecnologia, do método, vamos falar assim, de hacker, né? Mas eu tenho noção. Então, o que eu sempre falo, a empresa ela tem que ter, e já fica um viés aí de mercado, para as pessoas que trabalham com perícia, na parte de conscientização e educação, orientação no tocante à preservação da informação, que começa pela boca e pelo que você escreve. Não, o vazamento, eu acho que é pela boca que escreve. Eu trabalhei 16 anos na área hospitalar, e vou dar um exemplo. Quando você descarta a informação de prontuário de paciente, esse descarte ele é monitorado desde o início do descarte até o final, que ele é incinerado e tem uma pessoa olhando, tem uma testemunha, mas nada impede de que aquela pessoa vá fotografar um dado que seja e passe para outro de boca, guarde na memória. Então tem que ter essa, junto de algumas ações que eu sei que tem hoje de recursos humanos, acho que até desenvolvimento de pessoa, não sei, tem que ter essa, eu chamo de educação digital, tem que estar dentro da educação digital, né? O que você, não precisa, não adianta você travar a pessoa num pendrive na internet se ela leva com ela e passa à frente, né? Não adianta você, por exemplo, em call center é proibido caneta, é proibido algumas ferramentas, né, que facilite que você leve a informação para fora, mas ela pode guardar aquela informação, ela pode guardar a forma de chegar naquela informação. Eu acredito que algumas invasões sejam facilitadas pela informação que está dentro, ou seja, alguém de fora fala, para entrar, invadir, você faz dessa forma. Então, eu não sei se existe tanta expertise em hacker. Eu acho que algumas informações são levadas, algumas formas de se entrar e acessar. E como é que você vai quebrar um sistema que você não conhece? Essa preocupação ela é bastante interessante, porque hoje um dos grandes riscos que se observa e tem se observado, principalmente na área de proteção de dados, né, é a pessoa. Com as práticas de ransomware, é o interno. Né, o surgimento de golpes, digamos, de práticas criminosas que remuneram o interno que passa essa, digamos assim, fio da meada, essa dica. Exatamente. Dentro do que você falou, quando a gente olha para o contexto da segurança, talvez hoje uma estrutura básica de segurança da informação envolva você ter o seu time interno. Sim. Depois que você passa essa primeira camada, você tem uma segunda camada que é ter uma empresa prestando serviço de assistência na área de segurança. E depois, hoje, já se fala, inclusive, dos chamados programas de recompensa. As grandes empresas têm programas de recompensa, e que nessas 3 camadas você tenha sempre o cuidado com o software, você tenha sempre cuidado com o hardware. Na maioria esmagadora das vezes,
o maior, ou digamos assim, o elo mais frágil dessa cadeia de segurança é o que a gente vai chamar de peopleware, né? As pessoas. É o que está do outro lado, porque o computador obedece a comando, isso é básico. E dentro desse contexto das pessoas, a agenda de treinamento e de conscientização, ela é uma das mais importantes em qualquer programa de proteção de dados pessoais, de privacidade ou de segurança. Ou quando se faz meia boca, digamos assim, né? E atrelado à falta de punibilidade. Né? Se você invade e vaza 10 mil dados de pessoa, como é que você vai provar que 10 mil dados de pessoa tem uma extensão de dano? Tem pessoas indo para a cadeia? Não. Então a pessoa não está nem aí. A questão da cadeia, eu fico até um pouco reticente, porque talvez a gente tenha que avaliar se há uma proporção que deve ser observada no direito brasileiro, pelo menos, entre a lesão que foi causada e a punição. Perca o registro, por exemplo, um médico, se ele mata um paciente com dolo, ele pede o registro dele de ser médico. Isso que eu acho que a pessoa de TI deveria ter a mesma condição, ela não pode. E se ela não tem sensibilidade para tratar dados, ela não pode nunca trabalhar com TI, porque é muito sensível demais. E é esse o cenário que talvez a formação profissional e a educação possa trazer, né? Ao mesmo tempo que, como você colocou, punições que possam acontecer. A gente já tem decisões esse ano não, né? O ano começou agora, desculpa. A do ano passado, onde, por exemplo, foi considerado como um fator para a demissão por justa causa o fato do profissional ter desrespeitado a política de segurança da informação da empresa. E enviou para o seu e-mail pessoal informações que não eram autorizadas a sair do perímetro de segurança e do domínio da instituição. Então a gente começa a ter um amadurecimento disso, mas está muito longe, né, de ser algo que, digamos assim, pegando aqui, fazer uma brincadeira para não perder a veia cearense, né? Duvido que você consiga aplicar, por exemplo, a regra que existe no Código Penal brasileiro, salvo engano, no artigo 325, parágrafo 1º ou 2º, não me lembro de cabeça, que diz o seguinte: o funcionário público que compartilhar sua senha de acesso, ou a sua credencial de acesso, ou utilizar de forma indevida do seu acesso privilegiado, ele comete um crime. Pode arranjar uma cadeia. Você vai, em qualquer local, você vai ver gente compartilhando senha, gente compartilhando credenciais de acesso, tokens e por aí vai. Enquanto a gente não tem um processo de educação, e não exista aí, primeiro, as etapas de punição administrativa, e depois no direito penal a gente chama, né, de ultimácio ratio. O direito penal é a última coisa, só chama quando realmente precisar para não banalizar. A gente não vai ter também a formação dessa cultura, né? Por isso que eu acho que às vezes é importante educar, mas como você colocou, punir também tem o seu grau de relevância na formação dessa cultura. Sim, porque é um inibidor. A pessoa pode perder o registro dela com TI e fazer de forma ilícita. Tem que ficar longe da internet, tem que ser inibida. Né? Mais ou menos por aí, né? Sem muita dor, mas com uma punição mais educativa, digamos assim. Acho difícil educar ilícito do meio informático, né, porque é muito fácil. O hacker ele tem um perfil de desafiar, né, mostrar que ele pode, às vezes não comete nenhum dano direto, mas só de mostrar, eu posso quebrar a sua senha, né, só para importunar. Mas, João, eu agradeço a participação, brilhante colocação, né? Já está convidado aí para as outras temporadas, né? Vou colocar na tag aqui as suas indicações, né, de leitura, né? E ficamos por aqui convidando a todos, né, para acessar o seu site, né, as suas publicações, e vamos aí para a segunda temporada. Obrigada, João. Foi um prazer, conte sempre com a gente e até a próxima.